Vocês alguma vez ouviram ou sentiram algo tão escalofriante que vocês não tiveram a coragem de contar para ninguém? De tão assustador que foi? Bem-vindos ao Arquivo 83, um canal de contos de terror que vai fazer vocês morrerem de medo. Minha tia. História enviada pelo nosso inscrito Pércio. Oi Nina, me chamo Pércio, acompanho o seu canal e gostaria de contar a experiência sobrenatural que tive. Eu e meus pais moramos no Japão durante 10 anos. Vivi a maior parte da minha infância e da minha adolescência lá, até que a crise de 2008 chegou e meus pais ficaram desempregados e decidimos retornar ao Brasil. Diante de todas essas mudanças, meus pais decidiram se separar e eu fui morar com a minha mãe na casa da tia Adélia, irmã do meu avô. Era uma casa muito bonita e ficava em um bairro nobre do centro de São Paulo. Minha tia já era uma senhora de idade e se sentia sozinha em uma casa tão grande. Os filhos dela se casaram e foram morar em outras cidades e raramente iam visitá-la. Então, para ela foi uma alegria ter eu e minha mãe por perto. E para nós, foi a salvação ter onde ficar depois de voltar do Japão, deixando tudo o que tínhamos conquistado para trás. Comecei a estudar em uma escola perto de casa. Fiz alguns amigos e conheci a Laura, minha namorada. Ela é uma garota incrível, que me apoiou no meio de toda a mudança que tive e desde então sempre me incentiva a crescer e a realizar meus objetivos e sonhos. Depois de me formar, comecei a trabalhar em uma empresa grande e muito renomada, e por isso quis comprar o meu primeiro apartamento. A nossa tia era uma pessoa bondosa, mas nada melhor que conquistar o próprio espaço, não é mesmo? Depois de alguns anos, minha tia foi ficando cada vez mais debilitada. A idade estava avançada e com ela todas as dificuldades que a velhice traz. Minha mãe ligou para os filhos dela para que fossem visitá-la, porém, eles sempre diziam: "Estamos ocupados", e assim que desse, iam vê-la, mas nunca foram. Minha tia ficava triste com isso e sempre dizia à minha mãe que ela era a filha que ela gostaria de ter e sempre pedia para que ela nunca a deixasse. Ela queria que a casa ficasse com a gente, pois, segundo ela, nós tínhamos trazido a alegria para os seus dias e para o seu lar. Apesar de estar bem velhinha, ela tinha uma memória invejável e sempre que podia, gostava de ficar relembrando as alegrias ali vividas. Eu e minha mãe nunca iríamos abandonar a nossa tia. Ela tinha nos acolhido quando mais precisávamos e era justo que cuidássemos dela agora. Ela merecia todo o cuidado do mundo. Minha mãe que cuidava dela mais intensamente, mas eu, sempre que podia, fazia de tudo para tornar a sua rotina mais agradável. A levando para tomar sol, comprando suas flores favoritas e colocando as músicas dos cantores que ela mais gostava, para assim ela pudesse relembrar os seus tempos dourados. Mas, infelizmente, uma noite, tia Adélia começou a passar muito mal. Teve uma febre repentina e, em meio ao seu delírio, nos pedia para jamais a abandonarmos e nem sequer deixar a casa. Ela estava muito agitada e pediu para que prometêssemos isso a ela. Enquanto minha mãe tentava acalmá-la, eu liguei para o resgate para que viesse buscá-la, para levá-la ao hospital mais próximo. Porém, a tia dizia que não daria tempo e que precisava falar conosco antes de partir. Minha mãe me olhou aflita. Em seus olhos dava para ver a expressão como que quisesse dizer algo. Tipo, essa é a única maneira dela descansar em paz. Então paramos do lado dela e prometemos que nunca deixaríamos aquela casa. Ela então deu um sorriso e se foi. Se foi com uma expressão serena, como se dormisse, como se não estivesse alucinando há pouco, como se nada no mundo a preocupasse. Quando o resgate chegou,
ela já estava morta. Minha mãe a acompanhou por praxe, mas ela foi levada ao hospital já sem vida. Nesse meio tempo, liguei para meus primos, filhos da minha tia, para avisar o ocorrido. Depois de algumas horas, eles chegaram com alguns advogados para avaliar a casa e assim fazer a partilha dos bens. Eu fiquei atordoado, pois a mãe deles havia falecido há poucas horas e a única coisa que importava eram os bens materiais. Os advogados vieram com alguns papéis e me deram o prazo de 30 dias para sair da casa, e eu só concordei. Não queria nada que não fosse meu, eu só queria paz. Por sorte, o apartamento que eu estava pagando há um tempo ficou pronto depois de 18 dias do ocorrido, e então começamos a fazer o processo de mudança. O tempo era curto, pois já estavam se findando os 30 dias e precisávamos correr. Nesse dia me lembro de acordar sentindo o corpo estranho, pesado, mas de início eu achei que era ansiedade por estar mudando novamente de casa. Muitos eventos tinham se passado em um período muito curto de tempo. A Laura, minha namorada, chegou e avisou que dentro de poucos minutos o carro que ia levar nossas coisas para o apartamento iria chegar. Cada vez que eu pegava algo de dentro de casa para levar até o carro, eu sentia um frio na espinha, um medo aparentemente sem motivo nenhum. Meu coração estava acelerado, batia tão forte que parecia um tambor, e a sensação era que ele ia sair pela boca a qualquer momento. Comecei a suar frio e fiquei parado um tempo até tentar me acalmar. Por eu demorar a voltar, Laura veio atrás de mim para ver como eu estava e de repente ficou paralisada na porta. Eu me virei para avisar para ela que eu tinha demorado porque eu não estava me sentindo bem e de repente vi que ela estava ali com o rosto contorcido em pânico e pálida. Fui em sua direção, a abracei e perguntei se ela estava bem e ela disse que sim. Ficamos abraçados por alguns segundos e ela me disse: "Vamos embora o quanto antes daqui." O carro da mudança foi rumo ao apartamento e minha mãe chamou um Uber para irmos também ao apartamento desfazer a mudança. Voltei para casa para ver se havia pego todas as coisas e verificar se as janelas ficaram bem fechadas e as portas trancadas. Ao entrar pela porta da sala, meu corpo ficou novamente arrepiado e meu coração batendo forte. Comecei a verificar depressa as trancas quando entrei na cozinha e vi uma sombra preta parada, me olhando fixamente. Desviei os olhos dizendo para mim mesmo que era coisa da minha cabeça e fui para o quarto verificar a janela e, para o meu espanto, a sombra também estava lá. Seus olhos, apesar de não estarem bem definidos, estavam cravados em mim. Me olhava como se me ocultasse algo. Apesar do medo que estava sentindo, aquela sombra não parecia que queria fazer-me mal. Seu contorno parecia-me muito familiar. O Uber buzinou e eu desviei meu olhar do que quer que fosse aquilo, para voltar ao que estava fazendo. Não voltei a vê-la, entrei no Uber e fui embora. Chegando ao apartamento, fiquei calado a maior parte do tempo, até que Laura veio me contar que quando estava parada na porta, ela tinha visto uma sombra preta atrás de mim, nos olhando fixamente. Depois desse dia, eu e Laura nunca mais voltamos a falar do assunto. A casa da minha tia até hoje não foi vendida, apesar de inúmeras imobiliárias estarem negociando a venda e o preço está por menos da metade. Não sei se o que eu vi na casa foi a sombra da minha tia. Não sei se ela estava brava comigo pelo fato da gente se mudar dali, apesar da gente ter prometido que não faríamos. Não sei se aquela sombra era o espírito da minha tia. Talvez ela estaria brava comigo por estar indo embora da casa. Não sei se era algum espírito maligno que estava ali, algum obsessor. Mas eu rezo cada dia para que a minha tia possa descansar e para que o espírito dela não esteja mais aqui.
Bom, galera, eu sou a Nina Rosa do canal Arquivo 83. Vou ficando por aqui com mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos, se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho para que vocês possam receber mais notificações das nossas histórias. Lembrem-se, descansem em paz.